agradeço imenso o convite para pertencer à Comissão Organizadora do Congresso, bem como para fazer esta breve conferência sobre o valor das obras em Lutero. E começo por dizer que, ao longo dos tempos, alguns leitores e intérpretes de Lutero afirmaram que Lutero abrogou a prática ativa de boas obras como parte necessária da vida cristã. No caso português, o padre António Vieira é um exemplo maior desta deturpação da teologia de Lutero. Em alguns círculos, a discussão sobre as obras em Lutero assume o vocabulário técnico da utilidade da lei divina. Intérpretes dividem-se entre duas posições básicas, a saber, que Lutero terá defendido que a lei exerce uma dupla ou uma tripla função. A terceira função, caso Lutero tenha defendido, ou o terceiro uso da lei, é aquele que reconhece à lei normatividade na vida cristã. Quanto a mim, é evidente que Lutero defendeu que a lei tem esta terceira função. Se assim é, para Lutero, a lei divina prescreve as obras que os cristãos devem praticar e proíbe aquelas coisas que os cristãos devem deixar de fazer, não só para lhes mostrar que não conseguem cumprir a lei na perfeição e que, por conseguinte, necessitam do perdão divino, mas também para que os cristãos ponham ativamente em prática as obras que a lei prescreve. Os catecismos de Lutero são uma resposta a um contexto de ignorância teológica e laxismo moral. No prefácio ao Catecismo Menor, Lutero relata o que viu nas visitações pastorais na Saxónia, de que fez parte nos últimos meses de 1528 e princípios de 1529. Notou que entre o povo alguns não sabiam nada acerca da fé cristã. Por exemplo, era comum os leigos não saberem sequer recitar o Pai Nosso, o Credo ou os Mandamentos. Entre o clero, a situação que Lutero encontrou não era muito melhor. Alguns eram completamente incapazes de ensinar a fé e a vida cristã. E entre todos, Lutero nota que muitos dominaram com mestria a arte de usar indevidamente toda a sua liberdade. No prefácio ao Catecismo Maior, Lutero descreve o que ele quer dizer com usar indevidamente a liberdade cristã. O abuso desta liberdade é descrito neste passo como corrupta, perniciosa e vergonhosa liberdade carnal. A quem abusa da liberdade do Evangelho, Lutero qualifica com predicados muito pouco abonatórios. Ambos os catecismos são dirigidos a cristãos e são um esforço de Lutero para contrariar tanto a ignorância como a licenciosidade. O Catecismo Maior foi escrito principalmente para fornecer um modelo aos clérigos sobre como devem ensinar a fé e a vida cristã aos leigos, enquanto o Catecismo Menor foi dirigido tanto aos clérigos como aos pais de família para ser usado por eles na instrução das crianças e de todos os membros do lar. As explicações dos 10 mandamentos que ambos os catecismos fornecem são, em grande parte, descrições muito concretas das obras que os cristãos devem fazer ou deixar de fazer. É certo que no conjunto da sua obra, Lutero descreve a religião cristã essencialmente como uma religião de liberdade. Mas a vida cristã que resulta da liberdade do Evangelho tem uma forma e um conteúdo. Os 10 mandamentos são para Lutero aquilo que fornece essa forma e esse conteúdo. A consideração da linguagem de Lutero no Catecismo Maior indica que ele atribui às boas obras um lugar de extrema importância e até de centralidade na vida cristã. Aqui Lutero diz que os mandamentos devem ser constantemente praticados e que ensinam de maneira abrangente o que devemos fazer se quisermos praticar verdadeiras boas obras. Por exemplo, a respeito do 4º mandamento, que regula a relação entre pais e filhos e, por extensão, a relação de todos para com as autoridades que estão sobre eles constituídas, Lutero afirma que, em vez de os pais desejarem que as crianças alcancem a santidade através da vida monástica, que Deus não ordenou, elas devem permanecer em casa, obedecendo e servindo aos pais, porque neste serviço e obediência que Deus ordenou consiste o verdadeiro serviço a Deus e a verdadeira santidade. Lutero nota que há muitas vezes um sentido de contrariedade entre as obras ordenadas pela Igreja e as obras ordenadas por Deus. Neste passo do Catecismo Maior, Lutero alude, de maneira breve, àquilo que havia explicado desenvolvidamente 9 anos antes no Tratado sobre as Boas Obras.
Neste tratado, Lutero explica o que boas obras realmente são. Define boas obras, ou como boas obras, apenas aquelas coisas que foram ordenadas por Deus, e como pecado apenas aquilo que foi proibido por Deus. Por isso, quem quer que deseja saber o que são boas obras e fazê-las, não precisa de conhecer nada senão os mandamentos divinos. Por outro lado, quem não deseja fazer todas as obras impostas pela Igreja, não incorre por isso em pecado. A parafernália de obras com que a Igreja onera os cristãos, como, por exemplo, a recitação das orações certas nas horas certas, doações para igrejas, jejuns, peregrinações a lugares sagrados, festas, indulgências, etc., que não têm a ordenação de Deus, são irrelevantes se os cristãos não se dedicam àquilo que Deus efetivamente ordena, e são perigosas na medida que silenciam e enfraquecem a fé, para além de prevenirem os cristãos de se dedicarem inteiramente às verdadeiras boas obras. Em resposta à acusação de que ele proíbe as boas obras, Lutero afirma que, em rigor, ele não rejeita as boas obras enquanto tal, mas apenas as obras que são feitas sem fé e sem o mandamento de Deus, porque, nesse caso, quem as faz não tem a certeza de que agrada a Deus, nem de que Deus é gracioso, mas confia nas obras que tem feito, especialmente naquelas que Deus não ordenou. Ao contrário deste tipo de obras, Lutero deseja ensinar verdadeiras boas obras, que nascem da fé, e conduzir as pessoas à prática dessas. Por isso, para que os cristãos saibam quais são as obras a que se devem consagrar, Lutero expõe em detalhe nos catecismos e ao longo deste tratado as inúmeras obras que cada um dos mandamentos ordena. Para resumir o ponto de modo simples e breve, podemos dizer que Lutero não quis substituir obras por não obras, mas falsas boas obras por verdadeiras boas obras. Além disso, Lutero também nota que as obras nas quais os seus opositores insistem como necessárias tornam os cristãos ensimismados porque promovem o desejo de alcançar por meio delas graça e justificação diante de Deus. Em contraste absoluto com estas obras, os mandamentos de Deus atiram-nos para fora de nós em direção ao nosso próximo, porque através destas obras os cristãos buscam apenas o benefício e a salvação dos outros. À semelhança de Cristo e de São Paulo, que resumiram os mandamentos como caridade, Lutero, num dos seus sermões, enfatiza que todas as obras dos cristãos devem acontecer no domínio da caridade, a qual não busca o seu próprio benefício, mas vive para servir o outro. Os mandamentos compreendem tantas boas obras que não é necessário os cristãos fazerem qualquer daquelas obras que não são ordenadas por Deus, porque os mandamentos já lhes dão mais do que aquilo que conseguem fazer, mesmo que não se ocupassem de outra coisa senão só de um dos mandamentos. Nestes textos, Lutero recoloca a vivência da santidade na vida diária. As obras não estão longe de nós, não estão nos conventos nem nos lugares de peregrinação, mas apresentam-se à nossa porta todos os dias, bem como estão dentro do nosso lar, nos cuidados que devemos ter com quem vive conosco. No Catecismo Maior, Lutero afirma o caráter didático de todos os mandamentos. Todos ensinam como os cristãos devem viver na sua relação para com Deus e para com o próximo, revelando quais são as obras que são agradáveis a Deus e que os cristãos têm o dever de praticar. Ademais, estas obras são descritas como uma questão de prática diária. Para além da linguagem de Lutero no Catecismo Maior denunciar que as obras são necessárias na vida cristã, a linguagem de dever, de obrigação, de exercício e de prática, o padrão de ensino nos dois catecismos também fornece evidência. As explicações de Lutero sobre os mandamentos movem-se quase sempre entre injunções negativas e positivas, proibições e prescrições. Em ambos os textos, as injunções positivas predominam claramente. A questão de se saber se a exposição dos mandamentos e a derivação de inúmeras obras a partir deles nos catecismos tem por objetivo a realização de obras pelos cristãos deve ser respondida positivamente. Para Lutero, os cristãos foram escolhidos por Deus e tornados dignos
para a execução de boas obras. Desta forma, a prática de boas obras constitui um dos objetivos da vida cristã. Nenhum cristão consegue, no entanto, cumprir na perfeição os mandamentos, nem mesmo um só deles, sem a graça de Deus. Mas isto não significa que os cristãos não cumprem os mandamentos de todo. O que quer que eles realizam e que é bom, é causado por Deus e feito sem coação. Por isso, Lutero espera que os cristãos cumpram os mandamentos de acordo com a medida da graça que têm recebido de Deus. Lutero descreve a religião cristã essencialmente como uma religião de liberdade. A liberdade cristã consiste em ser-se livre do pecado e da condenação da lei, porque a justificação depende só da graça de Deus. Por outro lado, esta liberdade consiste também em ter-se prazer em fazer-se o bem e em viver-se retamente de forma voluntária e alegre. Por deleite e voluntarismo, Lutero não quer dizer que a prática de boas obras seja opcional para os cristãos. Pelo contrário, a prática de boas obras é necessária e requerida. A diferença para os cristãos é que eles cumprem essa necessidade de forma livre, por virtude da fé, que é resultado da ação do Espírito Santo através do Evangelho. Os cristãos são regenerados a partir de Deus. Nesta regeneração, recebem novos impulsos e uma nova vontade que os dispõe para a prática de boas obras. A liberdade cristã, por isso, não abroga a lei divina, mas fornece aquilo que a lei não comunica: disposição para cumpri-la e caridade. A liberdade cristã não é uma liberdade física ou carnal, mas espiritual. Não é ociosa, mas está sempre em atividade. De tal forma que é impossível separar as obras da fé, tal como é impossível separar calor e luz do fogo. No prefácio à Epístola aos Romanos, Lutero exalta a natureza ativa da fé deste modo, e cito: "Ou quando se trata da fé, que coisa viva, criativa, ativa, poderosa ela é. Ela não pode fazer senão o bem em todos os momentos. Nunca espera para perguntar se há alguma obra para fazer, mas antes de a questão ser colocada, ele já fez a obra e continua a fazê-la. Um homem que não é ativo desta maneira é um homem sem fé." Em 1520, no Tratado sobre a Liberdade Cristã, Lutero havia definido a vida cristã segundo duas proposições aparentemente contraditórias. Na primeira destas proposições, Lutero diz que um cristão é um senhor perfeitamente livre de todos, sujeito a ninguém. E na segunda proposição, que um cristão é um servo perfeitamente obediente a todos, sujeito a todos. Num sermão de 1522, Lutero resume bem esta dualidade, dizendo que a característica principal do cristão é que toda a sua vida e o seu ser consiste nisto: fé para com Deus e caridade para com o próximo. A tensão desta dualidade deve ser mantida sob pena de desfigurar a teologia de Lutero. Uma vez que a justificação se dá pela fé, o cristão é livre de todas as obras. Por outro lado, enquanto vive neste mundo, ele deve controlar o seu corpo em obediência à fé e interagir com o seu próximo. É aqui que começam todas as obras. Lutero descreve frequentemente a vida cristã recorrendo à analogia da árvore usada por Cristo no Evangelho de Mateus. Segundo esta analogia, o cristão produz boas obras tão natural, necessária e livremente como uma boa árvore produz bons frutos. Lutero rejeita que as obras tenham valor na apreensão da justificação, porque nada senão a fé torna um homem bom e às suas obras. Contudo, não se pode dizer que ele rejeita as boas obras. Pelo contrário, as boas obras são para Lutero parte necessária e integral da vida cristã. Lutero percebeu que a doutrina da justificação pela fé e a concomitante liberdade cristã pode ser, e efetivamente foi, mal interpretada e abusada com facilidade por muitos em proveito próprio.
Nos prefácios aos catecismos, Lutero queixa-se sarcasticamente de que a única coisa de que muitos se lembram acerca da liberdade do Evangelho é que não precisam de se preocupar com a maneira como vivem. Na breve exortação à confissão de 1529, Lutero queixa-se igualmente de que pessoas usam a liberdade para fazer o que lhes apetece. Esse uso da liberdade para Lutero é um abuso. O Evangelho não deve ser pregado a tais pessoas, nem sequer uma parte dele, porque quem quer que não vive de acordo com o Evangelho, nem faz o que um cristão deve fazer, não deve desfrutar dos benefícios do Evangelho. Para Lutero, liberdade cristã e licenciosidade são termos antitéticos, até mesmo mutuamente repulsivos. A liberdade cristã não destrói as boas obras, mas afirma a sua necessidade de outra maneira. Lutero formula essa necessidade nos seguintes termos: fé não existe sem obras e as obras são a evidência da fé. No primeiro dos sermões Invocavit, diz o seguinte, e cito: o reino de Deus não consiste em conversa apenas, mas em atividade, ações, obras e exercícios. Deus não deseja ouvintes e repetidores de palavras, mas seguidores e fazedores. E isto acontece em fé através da caridade. Porque sem caridade, a fé não é suficiente. Antes não é fé de todo, mas uma contrafação de fé. Tem 5 minutos. De modo semelhante, na disputa sobre a justificação, Lutero afirma que a justificação é eficaz sem as obras, mas que fé não existe sem obras, porque aquela fé que carece de obras não é eficaz, mas é fingida. Esta é a razão pela qual Lutero aceita, em momentos, que se diga que as obras são necessárias à salvação, na medida em que, e apenas na medida em que, mostram evidência de que alguém tem fé, embora não sejam a causa da salvação. Para Lutero, quem se diz cristão, mas não mostra o seu cristianismo por obras, não é cristão na realidade. É preciso pertencer-se à Igreja, não só em número, mas também pelas obras. Não se confunda isto com a necessidade das obras para a justificação diante de Deus enquanto tal, mas entenda-se que para Lutero a justificação é uma realidade dupla. Por um lado, somos justificados diante de Deus, por outro, diante dos homens. Para a justificação diante de Deus, a fé é necessária e não as obras, porque Deus não é enganado pela nossa hipocrisia. No entanto, para a justificação diante dos homens, as obras são necessárias e não a fé, porque só podemos saber que alguém é justo quando vemos as suas obras. As obras são aquilo que nos indica onde a fé está e onde não está. A pressuposição, naturalmente, é a de que a fé precede sempre as boas obras. Que para Lutero, a afirmação inequívoca de que a justificação diante de Deus se dá somente pela fé não é uma tentativa de construir um sistema teológico que acomodasse licenciosidade ou carnalidade. E talvez isto já tenha sido suficientemente demonstrado nas páginas precedentes. Mas por amor à síntese e à clareza, vale a pena referir ainda 2 sermões de 1444 de grande circulação. No primeiro destes sermões, Lutero descreve as consequências que advêm a quem, vangloriando-se do Evangelho, permanece em pecado sem desejar corrigir-se. Quem escolhe não desistir de um pecado vicioso particular perde a graça e a salvação, o direito de participar na Eucaristia, de ser padrinho de batismo e de ser tido na conta dos cristãos. Na verdade, poder-se-ia sustentar o argumento de que para Lutero as obras são parte necessária e integral da vida cristã, usando apenas os seus sermões. Sermões de Lutero que tratam das obras e da conduta cristã existem às dezenas, para não dizer centenas. Há, no entanto, um sermão para o domingo da Páscoa, sobre 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 6 a 8, que provavelmente também foi escrito em 1544, que resume muito do que dissemos aqui sobre as obras em Lutero.
Neste sermão, Lutero diz que nesta perícope São Paulo repreendeu os coríntios por quererem orgulhar-se do Evangelho de Cristo enquanto abusavam a sua liberdade. Por isso, advertiu-os que têm o Evangelho e se tornaram cristãos também para viverem como cristãos de acordo com o Evangelho e para deixarem e evitarem tudo o que não está em conformidade com a fé e a conduta cristã. Para Lutero, quando alguém começa a dar lugar à carne e a abusar a liberdade, mesmo que seja sob o nome do Evangelho, essa cedência rapidamente corrompe a fé e a consciência até que Cristo e o Evangelho são perdidos. Em resumo, para Lutero, ser cristão e ter fé é uma realidade que não coexiste com a indulgência contra a consciência. Muito obrigado.